O São Paulo Futebol Clube, nesse momento de se reforçar e fazer contratações para o mercado da bola, ele tem também o zagueiro Dória, que volta para a pauta. Eu quero te atualizar, porque esse cara já jogou aqui no São Paulo, nós o conhecemos do Botafogo, um belo zagueiro, e ele também muda uma outra contratação que o São Paulo está tentando fazer, e por enquanto ainda sem sucesso. Surgem aí novos valores para Brenner, o centroavante, que o São Paulo está tentando contratar, jornalistas já que até tentaram dar uma cravadinha que o Brenner estaria fechando com o São Paulo. Eu quero atualizar como é que estão a situação do Brenner e também do Calleri hoje, que o Calleri agora ele volta a ter uma nova investida do Boca Juniors. O Boca tá doidinho para levar o Calleri e eu quero atualizar sobre isso também que está rolando aqui. Marcos Antônio também surge uma nova página, uma novela que parece mais ser infinita do que qualquer coisa, né? E tem novo atacante que o São Paulo faz a sondagem e está bastante próximo de levar o centroavante também. Vem outro jogador por aí, mas o São Paulo ainda não confirma qual que é a contratação. O técnico Hernan Crespo ele pede 4 jogadores ainda depois do que o São Paulo já fez, além das promoções da equipe de base, depois do São Paulo ter tido 12 saídas já do plantel e o São Paulo está agora absolutamente renovado. Falaremos de tudo então do São Paulo Futebol Clube agora, todas as últimas notícias. Vem comigo, chega nesse likeão aí pra dar aquela moralzaça no vídeo e se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu faço questão de ter você por aqui de verdade mesmo. Olha só, o São Paulo agora, ele tem o zagueiro Dória na pauta. Lembra do Dória? O Dória, eu pelo menos conheci ele jogando no Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, e ele acaba vindo pro São Paulo. Ele era um jogador do Olympique de Marseille, lá da França, e aí lá do Marseille ele foi emprestado para Botafogo, ele foi emprestado para o São Paulo, ele era totalmente carequinha, né? Agora ele tem um pouco de cabelo lá, ele mudou um pouco o jeito dele de ser. Quando eu vi o Dória, né, o de hoje, eu nem lembrava que era aquele Dória de 2015. Aquele Dória de 2015, ele chegou no São Paulo num tempo relâmpago. Ele passou muito pouco tempo aqui no São Paulo e no momento que ele ficou, ele foi um excelente zagueiro. O São Paulo até gostaria de ter comprado o Dória na época, só que o Dória custava muito caro, né? Ele era um cara da Europa ali e o São Paulo não tinha nenhuma condição. Eis que o Dória, ele acaba indo para outros times sobre o futebol turco. Em muitos e muitos empréstimos, ele acaba voltando para o Olympique de Marseille, até que agora ele está no futebol mexicano. E lá no México, ele já tá no segundo time do México, tá no Atlas agora, e ele tem uma situação que ele pode rescindir o contrato a qualquer momento. Alguns times demonstraram interesse no Dória, sobretudo o Santos. O Santos que renova com o Neymar e leva agora Gabigol, né? Só faltou o Bruno Henrique, né? Mas agora ele levou o Neymar e Gabigol, ele passa a ter um time ali que qualquer jogador gostaria de participar desse plantel. É claro que é problemático você errar num time que tem o Neymar, né? Tá aí o outro, acho que é o Vilauba, que o cara foi ridicularizado, não sei se foi o Vilauba, o Zé Eduardo, Zé Ivaldo. E aí o Neymar, ele acaba zoando o cara ali porque ele é meio que dono do time. Então, por um lado, você fala, poxa, vou jogar com o Neymar, Gabigol, um projeto arrojado de futebol que pode dar super certo. Por outro, também é um time de jogadores que no momento em que estavam piores na sua carreira, acabaram indo pro Santos. E agora o Dória, ele tem o interesse de voltar para o futebol brasileiro. Ele deu entrevista e falou que gostaria de voltar sim para o futebol brasileiro. O São Paulo coloca o Dória na pauta. O Dória é um zagueiro que bate com a perna esquerda, ele é canhoto. Então agora o Dória ele passa a ser um dos jogadores de opção muito simples para o São Paulo trazer. Primeiro, porque é brasileiro, não ocupa o lugar de estrangeiro. Segundo, porque já esteve no São Paulo e jogou muito bem. Sai pela porta da frente da mesma maneira que chega. Chega com esperança e sai deixando saudade. E hoje, ele é um zagueiro que tem 31 anos. Para mim, ele já tinha 50. Ele tem 31 anos. Ele é muito mais novo aí do que Tolói. É mais novo que Arboleda. Acho que é mais novo até do que o Alan Franco. É um cara jovem, sabe? 31. Então, o São Paulo tenta agora só contratação. O curioso é que o São Paulo fica buscando esse zagueiro canhoto, né? Então, o Dória viria para ser um reserva do Sabino, mas se for olhar a carreira, a trajetória, Tolói pega a vaga do Ferrarese, o Dória pega a vaga ali do Sabino, foram caras que tiveram muito mais rodagem. E é curioso, porque o Ferrarese não tá bem, mas não tá mal no São Paulo, né? O Sabino está bem no São Paulo. Então, pensar que o Dória e um Tolói chegariam para compor um time titular
titular do São Paulo é muito curioso de pensar. Quem fosse Tolói milianos, já tá aposentando. O Dória, para mim, estava aposentado. E agora o São Paulo ele olha para esse cara como um grande reforço. Em algum momento da história, acho que foi o Ataíde Gil Guerreiro, que era o diretor de futebol ali do Carlos Miguel Aidar, em algum momento da história, algum burro colocou que precisava ter um zagueiro canhoto. O Miranda, que era o zagueiro do São Paulo, campeão brasileiro, o João Miranda, lendário Miranda, ele era destro e jogava pela esquerda, né? Então, se pensarmos no Valber, lá no Mundial de 92, ele era destro e jogava pela esquerda. Então, esse negócio de ficar colocando zagueiro canhoto pela esquerda é uma coisa, assim, muito do futebol moderno e principalmente de técnicos perdedores, técnicos derrotados, técnicos que preferem perder com um bom conceito de futebol do que propriamente ganhar jogando da maneira para ganhar. Perdeu, mas perdeu fazendo tudo certo. E quando você olha, Léo Pelé tava na sua zaga, né? Tem que ter um zagueiro que bate com a perna esquerda, senão o futebol não anda, o centroavante não faz gol lá mais. E são coisas do futebol moderno que não dá para explicar. Então essa busca por um zagueiro canhoto é complicada. Agora o Dória é um belo jogador, hein? Gostei da ideia. Muito mais jogador que Gaston Ávila. O São Paulo, inclusive, com esse Gaston Ávila, ele esfria bastante e começa agora aquecendo o mercado para trazer o Dória, que tem uma questão que ele pode rescindir com o time dele lá, que deve uma grana para ele a qualquer momento, e ele viria pro time do São Paulo assim, quase que livre no mercado. Jogador livre no mercado mesmo, tal qual o Renan Lodge, fechou agora com o Atlético Mineiro, mandou embora Guilherme Arana, essas coisas acontecem, né? Então fica aí pro São Paulo um parabéns, se for tirar Gaston Ávila para trazer o Dória aos 41 anos. E o atacante Caleri, né, ele tá sendo desejado pelo Boca Juniors e passam 2 dias, volta a notícia, Caleri no Boca. O Boca falou lá que quer o Caleri. Setoristas do Boca cravando o interesse do Boca no Caleri. Então os setoristas que cobrem o Boca, as notícias da Argentina que chegam, é que o Boca vai fazer uma investida pesada para ter o Caleri. Primeiro porque o Caleri jogou lá, ele foi um jogador que ele brilhou lá antes de vir para o São Paulo. E segundo, porque o Caleri é argentino. Terceiro, porque o Caleri, argentino, ele se adaptaria fácil ao futebol argentino. Ele conhece. E o Boca é um time que mora no coração dele também, assim como o São Paulo. Fora isso, o Caleri poderia jogar a Libertadores com o Boca e o São Paulo não tem Libertadores para jogar. Então o Caleri hoje, ele é parte integrante do elenco são paulino, ele é assim, um cara muito aceito, muito querido pelo torcedor são paulino e também muito aceito e querido pelo técnico Hernan Crespo. O Caleri é uma figura muito emblemática no São Paulo, né? Ele tem uma entrega muito interessante que veio pro São Paulo em momentos de crise. Não é igual o Luiz Fabiano, o Adriano, o Ricardo Oliveira, que pegaram um São Paulo legal, foram lá e tornaram mais legal. Não, o Caleri, ele veio pegando um São Paulo em crise, foi artilheiro em 2016, foi embora da maneira que veio também, rapidinho, relâmpago, mas agora que ele voltou pro São Paulo, ele chega, passa um tempo de adaptação e ganha aquela Copa do Brasil. Então o Caleri, ele escreveu o nome dele na história do São Paulo. Hoje, também aos 31, 32 anos, o Caleri é um tipo de jogador que o São Paulino gosta e quer ver jogando fisicamente completo. Faz muito tempo que o São Paulino não vê o Caleri fisicamente completo. No ano de 2023, que o Caleri foi assim artilheiro, foi campeão da Copa do Brasil, ele perde o Campeonato Paulista, ele vira reserva não, ele sai para fazer cirurgia, se recuperar e o Galo passa a ser o centroavante artilheiro e depois o Caleri joga aquela Copa do Brasil de maneira bem complicada, fazendo gols importantíssimos. Assim que acaba a Copa do Brasil, ele para fazer cirurgia. Em 24 ele não consegue jogar e nem tampouco 25. Faz muito tempo que a má fase dele perdura. Então sempre lesões e lesões e lesões. Agora o São Paulo vê o Caleri 100% recuperado e tudo modificado ali na parte estrutural do São Paulo enquanto parte física, departamento médico. O Caleri agora pode voltar a ser o Caleri interessantíssimo para o São Paulo, compondo o elenco com o Lucas Moura, Ferreirinha, Caleri e mais alguém, ou na meia ou na ponta direita. Então o Caleri é um jogador que o São Paulino quer muito ver hoje. Se o Boca levar, não será legal para o time do São Paulo. O São Paulo meio que bate o martelo, inclusive, pela manutenção do meia volante ali, o meio campista Marcos Antônio. O Flamengo no interesse pesado para ter o Marcos Antônio, o São Paulo vai lá, bate o pé e fala, não vou dispensar. O São Paulo, inclusive, acaba de soltar aí na mídia qual que é o plano, qual que é o
a arquitetura ali para poder pagar o Marcos Antônio para o time da Lazio, que gira em torno de um pouco mais de 25 milhões, 24 milhões de reais. É por ali, 24 para 25 milhões de reais. E o São Paulo terá 4 anos para pagar esses valores. Então o São Paulo vai pagar aí 4 milhões por mês, aí dá pouco mais por ano, um pouco mais de 4 milhões de reais por ano, 5 milhões de reais, um pouco menos do que 5 milhões de reais por ano, o São Paulo consegue ter o Marcos Antônio de maneira definitiva. Esses 5 milhões é muito irrisório para o futebol mesmo, até porque o São Paulo gasta isso praticamente em festa junina. Dito isso, ter um cara excelente como o Marcos Antônio é fundamental para a recuperação e retomada do São Paulo. O Flamengo segue demonstrando o interesse de bastidores para ter o Marcos Antônio em definitivo, mas o São Paulo hoje ele tem tudo para não liberar o Marcos Antônio, porque a compra já está garantida via contrato. O São Paulo tem o direito sim do jogador, que já está com o contratão aí para longe e é coisa maravilhosa, muito bom de ver mesmo. Surgem os valores agora atualizados pelo atacante Brenner. A Udinese lá, ela não aceita menos de 40 milhões de reais. Então, Udinese? Não é o Udinese. O Udinese é o do David Neres, né? Eu não lembro agora. O time do Brenner, ele é um time que... Eu vou até pesquisar qual que é o time do Brenner e nós já vamos falar sobre isso já aceitando aqui. O Brenner, ele custa 40 milhões de reais agora para o São Paulo conseguir contratá-lo. O São Paulo hoje, ele tem o Caleri, ele tem alguns outros centroavantes lá que ele consegue colocar, como o Rian Francisco, André Silva, estão todos machucados. Hoje o Brenner ele joga no time aqui da Udinese, eu tinha acertado. O Brenner joga no time da Udinese. E o Brenner, ele é o tipo de jogador que ele tem identificação com o São Paulo, mas hoje o São Paulo tem o Caleri. O que é curioso de pensar também é que hoje o São Paulo retorna, volta com o elenco para se apresentar para o técnico Hernan Crespo, e o elenco ele não consegue ter assim todos os caras recuperados. Tem apenas 3 caras fora do elenco que não estão prontos para o Crespo treinar. E sabe quem são? Rian Francisco, centroavante, André Silva, centroavante, e tem também o Luan, volante, que está fora dos planos completamente. Então, 2 caras que não recuperaram, não voltaram, eles são, assim, caras fundamentais para o São Paulo poder montar o elenco, montar o projeto de futebol para o ano que vem, para esse ano aqui. O São Paulo, ele tem o Caleri como uma figura isolada, ele como centroavante. E aí, nós temos um Tapia improvisado e um Luciano improvisado. Hoje só tem Caleri. Não voltando Rian Francisco e André Silva por enquanto, o São Paulo ele começa a ir pro mercado e olha, sonda caras como o Brenner e ele sonda também um cara como o Alisson, lá que joga no Mirassol, jogou no Mirassol o ano passado. Muito interessante pensar no Brenner, mas quando pensa que a Udinese quer 40 milhões de reais no cara e também porque ele ganha mais de 1 milhão de reais por mês, aí o Brenner, pra mim, ele passa a ser carta fora do baralho. Não tem lógica você trazer o Brenner agora por 40 milhões, 30 que seja, 20 que seja, porque no São Paulo já tem 2 centroavantes voltando. Então o centroavante do São Paulo quiser contratar agora para ser um terceiro centroavante, uma terceira opção, perfeito, contrate mesmo, seria maravilhoso. Mas não pode esse centroavante chamar Brenner, ganhar 1 milhão por mês, custar 40, 30, 20 milhões de reais para São Paulo para poder vir e ser reserva. Então não tem lógica, o Brenner do São Paulo tem que deixar um pouco de escanteio por enquanto. E nesse momento, o São Paulo ele vai lá pro time do Mirassol, que acabou a temporada, uma temporada brilhante do Mirassol, incrível, está na Libertadores, desbancou times como São Paulo, Corinthians, Grupo City, lá o Bahia, sabe, Red Bull, com o Bragantino, Santos de Neymar, muitos, Inter, Grêmio, Vasco, todos, Botafogo, todos os times ficaram para trás do Mirassol, com exceção dos que brigaram o título, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro também. Então o Mirassol ele fez uma campanha assim irretocável. Não tem como não utilizar o Mirassol como exemplo bom pra tudo. É exemplo bom. Você tem 2 tipos de maneira de fazer futebol. Ou você faz igual Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro, que contrata Deus e o mundo, todos, gastando 1 bilhão por ano com jogadores. Deu certo, deu. Não deu paciência, eu tenho dinheiro de sobra. Essa é uma maneira de fazer futebol. E a outra é a do Mirassol. Nem todo time tem aí um Pedrinho BH, tem
esse Ibape aí que vem depois do Rodolfo Landim, depois de Bandeira, que os caras conseguiram realmente fazer uma gestão exemplar de futebol, arrecadando dinheiro pra caramba, e nem todo mundo tem um Paulo Nobre e uma Leila Pereira lá igual do Palmeiras tem, né? Então se pensar que são pessoas endinheiradas demais e que o São Paulo fecha as portas pra esse tipo de investidor, patrocinador, o São Paulo fecha as portas pra uma possível SAF, o São Paulo hoje ele não tem condição de fazer futebol da maneira que o Palmeiras e o Cruzeiro têm, igual o Flamengo poderia. Bastaria a boa vontade dos nossos gestores que não estão com boa vontade. Eles não têm boa vontade, eles preferem o social, eles preferem a festa junina, eles preferem os escândalos com ingressos e carros, eles não estão ali para fazer o futebol do São Paulo igual o Flamengo está. Então nós não temos como fazer igual o Cruzeiro e o Palmeiras por política interna, igual o Flamengo daria. Mas o São Paulo não tem gestores para isso, ele tem mau caráter, né, que não querem fazer. Dito isso, o Mirassol segue sendo um caminho interessante para o São Paulo seguir. Uma gestão muito segura, muito séria, que usou da parte física dos jogadores. Foi muito interessante ver o Mirassol e um trabalho exemplar do técnico. Quando o São Paulo vê que o Mirassol ele detona, igual o Goiás detonava antigamente, 2004, 2003, o São Paulo faz correto também. Vai lá, contrata o Danielzinho, que vem do Mirassol, para jogar no meio campo, um cara de saúde, um cara forte, um cara que pode chegar e jogar. Contrata o Lucas Ramon, um cara de saúde, um cara forte, um cara que pode chegar e jogar. Não contrata Chico e Reinaldo também de maneira correta, porque são caras que um já passou pelo São Paulo, ficou 13 anos, já não dá mais fisicamente, o São Paulo não pode mais contar com caras e lembrar somente do passado, não deu certo isso. E aí o São Paulo agora começa a olhar o centroavante Alisson, que é um jogador que também destacou bastante, e ele é um jogador que é interessantíssimo, que o São Paulo pode contratar também. Claro que quando tem um cara que brilhou igual brilhou o Alisson no Mirassol, passa a ter uma concorrência também. Essa concorrência não é simples. O Breno Lopes, o São Paulo sondou lá no Fortaleza, o São Paulo queria o Breno Lopes, o Curitiba veio e pagou 15 milhões de reais. Perceba, não foi o Corinthians, não foi o Santos, não foi o Palmeiras, não foi o Vasco, foi o Fluminense, foi o Curitiba. Um time muito mais modesto que agora vem com uma proposta arrojada de recuperação depois de ter também um investidor de fora que chega colocando dinheiro. Então, não tá fácil o mercado. Qualquer time virando SAF hoje, os caras pegam jogadores igual o Alisson e pagam 15 milhões. E o São Paulo não pode dispor desse dinheiro agora com qualquer aposta. Pode dispor com realidade. Ah, vai pagar 30 milhões no Gustavo Scarpa. Tô junto, vamos lá. Tô dentro, concordo. Vai pagar 15 milhões no Alisson. Não dá porque você não conhece direito o cara. Teve uma temporada que é muito pouco pra bater o martelo que o jogador é excelente, mas o São Paulo sondou e pode contratar a qualquer momento, porque o São Paulo está se reforçando com jogadores do Mirassol, igual ele fez com jogadores do Goiás lá atrás, e isso é correto demais. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!